Polícia Civil e Corpo de Bombeiros encontram 3 corpos dentro de uma fossa em Planaltina. A suspeita é que sejam das pessoas ainda desaparecidas do caso da chacina da família da cabeleireira Elisa Mar da Silva. Michael Leão. Vitória, os corpos foram localizados essa noite e estavam bem ao lado dessa casa abandonada. Essa chácara fica a cerca de 3-4 quilômetros da casa que serviu de cativeiro. Os 3 corpos estavam nessa fossa aqui e tudo indica Tiago, Cláudia e Ana Beatriz. A gente traz os detalhes em instantes. Polícia continua buscas por quarto suspeito de envolvimento na morte dessa família. Mônica Vieira. Isso mesmo, Vitória. O delegado responsável por esse caso, Ricardo Viana, acabou de chegar aqui na delegacia e falou com a gente, falou com a equipe da imprensa que está aqui na porta para saber informações desse caso. Carloman, de 26 anos, onde foi encontrado digitais dele, tanto no carro como também no local em Planaltina, que serviu de cativeiro, segue sendo procurado aí pela polícia. Daqui a pouco eu volto com os detalhes desta investigação. Combinado. Bandidos invadem casa no Lago Norte armados com facas e rendem 2 moradoras, Guilherme Glória. A dupla levou celulares, um aparelho de televisão e fugiu com o carro da família. Foi utilizado inclusive um helicóptero na busca pelos suspeitos. Um deles foi preso, o outro conseguiu fugir. Todos os detalhes daqui a pouco a gente traz. Hoje é terça-feira, 24 de janeiro. O nosso jornal já está no ar. Nós começamos a edição de hoje com a notícia de que 3 corpos foram encontrados pela Polícia Civil e pelo Corpo de Bombeiros dentro de uma fossa em Planaltina. Esses corpos podem ser das 3 vítimas que ainda estavam desaparecidas do caso que temos acompanhado há vários dias aqui no nosso jornal, de uma família inteira que foi assassinada. Nós vamos falar ao vivo agora com o repórter Michael Leão, que está lá no local onde esses corpos foram encontrados. Michael, boa tarde. Como que foi que a polícia soube que esses corpos estavam aí nesse local, nessa cisterna? Oi, Vitória. Boa tarde para você, para todo mundo ligado no SBT Brasília. A gente já vinha acompanhando desde a semana passada as operações realizadas pela Polícia Civil em conjunto com o Corpo de Bombeiros, justamente para localizar essas 3 pessoas que estavam desaparecidas, mas que com o passar das investigações, eles chegavam cada vez mais próximos dessa certeza de que Tiago, Cláudia e Ana Beatriz tinham sido mortas. E aí a gente acompanhou buscas na chácara, que era ligada realmente à família do Tiago, mas começaram a fazer buscas na região. Para quem está em casa entender, nós estamos a cerca de 3-4 quilômetros da casa que serviu de cativeiro para essa família. A gente está vendo ali um povoado que fica bem ao lado realmente ali de Planaltina, do local em que essa casa ficava, e por ser uma região de mata, mais afastada, a polícia também começou a fazer buscas nessa região. Rogério Silva está mostrando aqui, é realmente uma propriedade sem outras casas próximas. A única que a gente tem, Vitória, é exatamente essa daqui, que ela está completamente abandonada. A gente percebe ali janelas, portas quebradas. Conversando com algumas pessoas que passaram aqui próximas a essa chácara, elas relataram para a gente o seguinte, que esse local é muito utilizado para o cometimento de crimes, para ser, por exemplo, pessoas que usam drogas vêm para cá para utilizar drogas. A gente encontrou vários preservativos por aqui também. É um local que a gente percebe completamente abandonado e até um certo ponto afastado da estrada. E a polícia começou a fazer buscas nessa região. Mas justamente quando a gente vem mostrando o andar dessas investigações, a polícia fechando o cerco cada vez mais, um dos presos teria indicado para a polícia esse local. Mas a gente vê, é uma área muito ampla. A cisterna, na verdade, a fossa séptica é exatamente essa daqui que o Rogério Silva vai mostrar pra gente, mas ela não estava aberta como nós mostramos agora. Toda essa parte aqui estaria coberta com terra e foi necessário aí o trabalho do Corpo de Bombeiros, cerca de 1h30 para fazer essa escavação. Olhando aqui, dá cerca de 3-4 metros de profundidade. Todos esses 3 corpos estavam aqui enterrados. Rogério Silva vai mostrar pra gente também aqui do lado de fora, onde tem esse monte de terra que foi retirado justamente pelo Corpo de Bombeiros. Esse pó branco, Vitória, é cal, um produto que é utilizado aí por esses criminosos para tentar evitar que esse cheiro se alastrasse, que ajudasse aí também na decomposição
desse corpo. É importante ressaltar que é o seguinte, o corpo do Marco Antônio, encontrado lá no cativeiro, seguia essas mesmas características. Enterrado, jogaram cal e terra por cima. Nesse caso aqui, foi exatamente igual. Essa fossa estava completamente tapada com terra. Os militares do Corpo de Bombeiros, uma equipe de cerca de 17 militares, vieram para cá justamente para escavar esse local. Tiveram essa dificuldade, porque pelo que a gente percebe, é um buraco, Vitória, muito estreito, menos de 2 metros aqui de diâmetro. Então, assim, foi necessário um trabalho árduo durante a noite. A equipe de bombeiros foi acionada pela Polícia Civil, era por volta de 10h30 da noite e esse trabalho se estendeu ao longo da madrugada. A gente tem inclusive uma entrevista com o capitão que coordenou essa operação, que ele explica pra gente como foi esse trabalho, parte dessa dificuldade, e eu volto já já trazendo um panorama completo, Vitória, de como é realmente esse local aqui. Vamos ver como foi esse trabalho do Corpo de Bombeiros. Chegando ao local, a Polícia Civil já nos aguardava, e indicaram então para as equipes a localização dos possíveis corpos, né? Estava lá em uma fossa séptica coberta por terra, então nossas equipes começaram a escavação, né? Aí por volta de 1h30 minutos mais ou menos de trabalho, a gente conseguiu atingir então o primeiro corpo, que se encontrava em aproximadamente entre 1,5 m a 2 metros de profundidade. Como estavam esses corpos? Eles estavam sobrepostos um sobre o outro e já estavam em um estado bem avançado de decomposição. E como que foi o acesso da corporação até o local? Foi difícil? Como que era esse lugar? O acesso não foi muito difícil, já que tinha estrada, né? Era uma propriedade aparentemente já abandonada. Então o acesso ele não foi muito complicado, não. A olho nu não deu para identificar se tratava de homens, mulheres, adultos, por conta do estágio avançado de decomposição. O que foi feito em seguida? Bom, após a escavação e chegarmos até o corpo, todos foram resgatados e deixados aos cuidados da Polícia Civil, para se tomar as providências cabíveis. A olho nu, se tratava de 3 pessoas adultas, né? Porém, não foi possível verificar quais eram os sexos dessas vítimas. O trabalho do Corpo de Bombeiros foi realmente só nessa ajuda, né? Agora fica por parte da polícia, as investigações. Exatamente. Por parte do Corpo de Bombeiros foi a escavação e resgate dos corpos, né? E foram deixados, então, aos cuidados da Polícia Civil para tomar as providências cabíveis da agora em diante. Nós sabemos que esse chamado da Polícia Civil foi específico da chacina. O senhor acredita que pode se tratar dos 3 corpos que estão desaparecidos, os 3 últimos? Sim, possivelmente sim, já que tinham mais 3 corpos desaparecidos, né? Então foram encontrados justamente juntos esses 3 corpos. De repente poderá ser sim esses 3 corpos que já estão desaparecidos por aí. Vitória, a gente viu aí o capitão explicando que esses corpos eles foram encontrados em estado avançado de decomposição. Mas por que a gente fala com tanta clareza que pode sim se tratar de Tiago, Cláudia e Ana Beatriz? Primeiro pelas características. A gente está falando de 3 pessoas que estavam desaparecidas, um homem e 2 mulheres. E segundo o delegado Ricardo Viana, que é o responsável por conduzir essas investigações, mesmo com esse estado avançado de decomposição, a polícia conseguiu perceber que são 2 corpos de mulheres e que uma dessas mulheres seria uma adolescente. Bate justamente com as características das pessoas que estavam desaparecidas. Os corpos estavam nessa cisterna aqui que o Rogério Silva mostra pra gente ao vivo agora no SBT Brasília, primeira edição. E apesar também, Vitória, desse estado avançado de decomposição, a polícia conseguiu perceber que eles apresentavam sinais de violência física. Não dá para saber ainda, Vitória, ao certo como essas pessoas foram mortas, se elas foram mortas aqui ou se apenas os corpos foram trazidos para serem escondidos nessa propriedade. Tudo isso ainda vai ser apresentado depois pela perícia, inclusive pelo exame de DNA que deve comprovar se realmente se trata aí de Tiago, de Cláudia e de Ana Beatriz. E que muda também
o rumo das investigações, mais uma vez. A gente já tinha adiantado no início que depois que a polícia encontrou o corpo do Marcos Antônio, aquela história de que ele e o Thiago teriam encomendado o crime foi perdendo cada vez mais força, e se comprovar que realmente se trata-se do Thiago, essa informação perde mais força ainda, a polícia já segue em outra linha. Vitória, a gente está andando aqui justamente para mostrar essa propriedade. O corpo foi encontrado ali atrás, onde o Rogério Silva está mostrando, a gente se afastando cada vez mais da casa, para que vocês tenham uma noção de, por exemplo, a distância de onde os carros passariam aqui perto. A gente está a cerca de 100 metros da entrada dessa propriedade. A gente vê ali vários colegas da imprensa que estão acompanhando o caso, imprensa de Brasília, imprensa nacional, porque é um caso que tomou repercussão e a gente vai mostrando para vocês. Inclusive, é uma propriedade bem afastada. A gente vê até o acesso aqui, ele é mais complicado, porque é uma propriedade abandonada, não tinha nada funcionando aqui, e conversando justamente com esses vizinhos, pessoas que passaram aqui pela estrada, Vitória, eles diziam pra gente que as únicas pessoas que entravam aqui eram pessoas que estavam mal intencionadas, usavam a propriedade, por exemplo, para utilizar drogas, essas coisas. E foi justamente esse local que a gente percebe, não tem uma entrada de chácara aqui perto, olhando aqui para baixo também, não tem uma portaria. Então, se agora que a gente está vendo assim, de dia, com o sol claro, o movimento ele é pouco, apenas os colegas da imprensa, poucas portarias aqui, durante a noite que não tem uma luz sequer aqui, imagina a facilidade para que esses criminosos conseguissem esconder esses corpos. Foi justamente por isso que a polícia começou a analisar a região. A gente está a cerca de 3, 4 quilômetros do cativeiro, então é uma área que estava ali dentro do raio de buscas da Polícia Civil. A gente está vendo a entrada assim a priori. Agora, claro, por conta da nossa movimentação de imprensa e até mesmo da movimentação dos policiais ao longo da noite, o mato aqui inclusive abaixou. Quando nós chegamos no início da noite, da manhã, ele estava inclusive um pouco mais alto, mas agora por conta desse vai e vem de carros aqui, tem diminuído a altura do capim. Mas imagina que ele estava nessa altura aqui, ó, Vitória, mais ou menos na minha cintura. Quem passa pela estrada não imagina que tinha entrado alguém por aqui. Mas a polícia já estava checando essa região. Ontem à tarde a gente contou no SBT Brasília, segunda edição, que a polícia já fazia buscas por essa região. Logo mais à noite veio a informação de uma localização mais precisa. Foi justamente a dessa casa aqui. Então os policiais começaram a fazer buscas ali. Ao identificarem ali onde ficava essa cisterna, essa fossa séptica, eles chamaram o apoio do Corpo de Bombeiros, isso por volta de 10, 10h30 da noite. E aí entrou madrugada dentro, Vitória, esse trabalho de escavação. Foram 17 militares do Corpo de Bombeiros, os 2 cães farejadores para vasculhar a propriedade, até que identificaram ali próximo à casa, como a gente já mostrou, aquela fossa. E aí iniciou aquele trabalho de escavação. Logo nas primeiras escavadas ali, retiradas de terra por parte do Corpo de Bombeiros, eles localizaram o primeiro corpo. E aí, na sequência, soterrado ali, enterrado embaixo também, Vitória, encontraram os outros 2. Ainda não dá para dizer ao certo há quantos dias esses corpos estariam localizados aqui, mas o que a gente percebe é que o mau cheiro, mesmo estando distante dali, ele ainda é muito forte. Então, a ideia de escolher um local mais afastado, provavelmente era justamente nessa intenção de fazer com que quem passasse, por exemplo, aqui na estrada, não desconfiasse, já que é uma casa aparentemente abandonada, não teria nada. A gente percebe que ali próximo à entrada dos carros, o mato não estava com essa marca de entra e sai. Isso foi provocado justamente por conta das várias viaturas que entraram aqui ontem, tanto da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros, até mesmo do Instituto Médico Legal, para fazer a remoção desses corpos. Quem passava pela estrada jamais imaginou que isso pudesse acontecer. Mas o detalhe é que chama atenção, a polícia já estava vasculhando essa região de olho. A gente inclusive mostrou buscas que foram realizadas no lixão, que fica logo mais ali na frente, próximo àquela antena de telefone. Tem um lixão que a polícia já tinha feito buscas lá, inclusive durante a madrugada, Vitória. Ou seja, a informação era que esses corpos deveriam estar aqui na região de Planaltina, então a polícia foi fazendo essas buscas. Primeiro foram buscas mais precisas em endereços ligados às vítimas, aos criminosos, mas quando a polícia percebeu que nesses locais não tinha nenhum ponto lá, esses corpos não estariam naqueles locais, eles foram ampliando essas buscas, colocando no radar, por exemplo, regiões próximas justamente ao cativeiro e que traria essa facilidade para os criminosos, que é o que a gente percebe, um local afastado,
muito provavelmente poucas pessoas teriam interesse em passar justamente por aqui. Propriedades a gente não encontra nenhuma perto, então assim, uma fazenda, por exemplo, que alguém percebesse esse movimento e estranhasse, não tem. A gente olha, tem realmente algumas fazendas mais abaixo, mais cerca de quilômetros para lá e cercado também por árvores. A gente olhando aqui, as únicas casas que a gente consegue perceber é realmente do povoado, que já está a mais de 1 quilômetro daqui. Rogério Silva mostrando para a gente as únicas casas que é possível visualizar desse ponto em que nós estamos, Vitória, é exatamente essas do povoado ali na frente. Até tem um movimento de pessoas aqui de vez em quando que passam pela estrada, a gente inclusive vê algumas pessoas se aproximando ali, mas é um movimento muito tranquilo, Vitória, aqui pela estrada. E como eu te falei, de dia é uma coisa, de dia a gente consegue enxergar tudo isso daqui, mas é importante ressaltar que a gente está falando de uma área rural, o núcleo rural aqui, Santos do iluminação, a gente olha, não tem uma propriedade, então imagina virar para cá durante a noite, o breu que não deve ser essa área, a gente não consegue enxergar. Então provavelmente esses criminosos teriam desovado esse corpo durante a noite, até para dificultar essa questão do risco de serem pegos, porque até agora, durante o dia, a gente está vendo os colegas trabalhando lá mais próximos da casa, mas o mato chega a tapar alguns ali, por exemplo, se eles abaixam, dá para se esconder. Então é justamente uma área que ela foi escolhida por conta dessa facilidade para eles e que dificultariam serem descobertos. Não tem movimento de pessoas, é uma área aparentemente tomada ali pelo mato, uma casa abandonada. A probabilidade de alguém vir para essa casa aqui é pequena, somente segundo pessoas que passam por aqui, gente que vem para usar drogas, que quer cometer algo ilícito, vem para essa região. Pessoas de bem não costumam frequentar aqui, até porque imagina você, Vitória, vir para um lugar desse aqui durante a noite, que não tem iluminação, não tem nada, o risco que deve ser também. Então são pontos que favorecem e que facilitaram a vida dos criminosos. Agora a polícia segue trabalhando, realmente essa primeira linha é que se trate de Tiago, Cláudia e Ana Beatriz, até mesmo pelas características, a polícia estava procurando já essas 3 pessoas, com o andar das investigações já acreditavam-se que esses 3 estariam mortos e vem agora essa comprovação. Falta apenas o laudo do Instituto Médico Legal para comprovar se realmente são os corpos do Tiago, da Cláudia e da Ana Beatriz. Mas o que tudo indica, como a gente adiantou pelas características desses corpos, é que realmente sejam essas 3 pessoas aí completando as 10 vítimas dessa chacina. Como a gente disse, esse exame ainda vai ser realizado para identificar. Até agora, Vitória, a gente já tem 5 pessoas dessa família, 5 corpos que foram identificados. O da Elisamar, a dos 3 filhos, o casal de gêmeos de 6 anos e o maiorzinho de 7, e também o do pai do Marcos Antônio, do pai do Tiago, o Marcos Antônio. Esses 3 corpos já foram identificados. Mas a polícia, Vitória, segue trabalhando agora, inclusive aguardando o laudo do Instituto Médico Legal de Minas Gerais, da responsável pelos corpos encontrados na cidade de Unai, para dar sequência nas investigações. A gente ainda não tem, por exemplo, a confirmação por meio de um exame que os corpos encontrados naquele carro na estrada que vai para a cidade de Unai sejam realmente da Renata e da Gabriela. O material genético do Marco Antônio já foi enviado para Minas Gerais para fazer esse cheque lá de DNA, para saber se realmente um dos corpos é da filha dele, da Gabriela. Com isso, a polícia consegue chegar a essa conclusão. Mas o que a gente tem até agora é que todos os indícios apontam para isso. Um dos presos em depoimento, o Horácio, ele foi bem claro ao dizer que os corpos que estão naquele carro pertencem a Renata e a Gabriela. Mas é importante destacar que a polícia não confia 100% no depoimento e precisa de provas para comprovar isso. E as provas, por exemplo, que vão comprovar se realmente trata-se ali da Cláudia e também da Renata e da Gabriela, é justamente o exame de DNA que ainda está sendo realizado pelo Instituto Médico Legal de Minas Gerais, responsável ali pela região de Unai. Com a descoberta desses 3 corpos aqui agora, Vitória, fecha o quebra-cabeça das vítimas. A polícia consegue localizar 10 pessoas desaparecidas, 10 corpos encontrados, falta agora confirmar realmente as identidades. A probabilidade de não ser os corpos de Tiago, Cláudia e Ana Beatriz é mínima, até mesmo por conta das características. 3 pessoas desaparecidas, um homem, 2 mulheres. Os corpos encontrados
de homem, mulher e uma mulher ainda na adolescência, que bate justamente com o perfil da Ana Beatriz, que está sendo procurada, que ela estava desaparecida aí junto com a mãe e com o Tiago. Então, para a polícia, Vitória, todas essas pessoas, elas foram mortas. O que falta agora com o desenrolar das investigações é dizer em qual momento essas situações aconteceram. A polícia ainda não sabe, por exemplo, se o Tiago, a Cláudia e a Ana Beatriz foram mortos aqui nessa chácara, nessa fazenda, ou se apenas os corpos foram trazidos para cá na intenção de ocultar, de esconder esses corpos. Isso são pontos que ainda vão depender dos laudos da perícia, mas é importante destacar. O delegado disse o seguinte: no momento em que esses corpos foram retirados, foi visível ali que existia marca de violência. E também, no depoimento dos presos lá, a polícia conseguiu levantar que no cativeiro, que fica a cerca de 5, 6 quilômetros daqui, tudo bem pertinho, essas pessoas foram torturadas, violentadas lá dentro do cativeiro, Vitória, para que elas passassem as senhas do cartão, que passassem o aplicativo do celular, para que elas comunicassem. Então, tudo isso, os pontos, os momentos em que essas pessoas foram mortas, a investigação ainda depende desses laudos para responder. Vitória. A polícia já estava cercando, como você disse, essa região aí do cativeiro, chegou a esse lugar, essa área rural, né? Como você mostrou ali, a rua não tem iluminação, a gente tem até os vídeos da hora do resgate ali do Corpo de Bombeiros trabalhando para escavar essa fossa, né? E encontrar esses corpos. Era um local, como a gente está vendo aí, muito escuro, é um local muito escuro, então os militares tiveram mesmo muita dificuldade para poder escavar, contaram com o apoio aí de equipamentos especializados para esse tipo de ação, para conseguirem ter acesso a esses corpos que, como você disse, ainda não está confirmado, mas tudo leva a crer que seja de Tiago, da Cláudia e da filha dela, Ana Beatriz. Obrigada, Michael, pelas informações, a gente volta a se falar ainda nessa edição. E essa história envolve gente demais. São 10 pessoas de uma mesma família, além dos 4 suspeitos, que, aliás, alguns tinham relações com a família também. Então vamos dar uma olhada aqui no telão para entender direitinho quem é quem. A gente preparou essa arte, olha só. Temos aqui a Renata Belchior, de 52 anos, que é a sogra da Elisamar. O Marcos Antônio, sogro da Elisamar, de 54 anos. A Cláudia Regina, que ela é ex-esposa do Marcos. E ela também é mãe. Ali na frente está a Ana Beatriz, filha do Marcos. Então ela é meia-irmã do Tiago. O Marcos Antônio e a Renata são pais da Gabriela e do Tiago, que é o marido de Elisamar. Elisamar está aqui, ó, o retratinho da Elisamar. Por quê? Tiago e Elisamar são pais dos pequenos aqui, o casalzinho de gêmeos, Rafaela e Rafael, de apenas 6 anos de idade, e também do Gabriel, de 7 anos de idade. Então vamos relembrar essa história, né? Que começou no dia 13 de janeiro, quando o carro da cabeleireira Elisamar da Silva foi encontrado carbonizado com 4 corpos dentro, isso lá em Cristalina. Após a análise feita pela Polícia Civil de Goiás, foi confirmado que se tratava de Elisamar e dos 3 filhos. No dia 16 de janeiro, já no dia 16 de janeiro, madrugada ali de segunda-feira, outro veículo ligado à família foi encontrado carbonizado próximo a Unai, Minas Gerais, com 2 corpos dentro. A Polícia Civil de Minas ainda não confirmou a identidade, mas informou que se trata de 2 mulheres. De acordo com as investigações, possivelmente de Renata e Gabriela, sogra e cunhada de Elisamar. Na última quarta-feira, o corpo de uma pessoa foi encontrado enterrado no cativeiro lá em Planaltina. A vítima estava esquartejada e se tratava, a polícia já confirmou, de Marcos Antônio, o sogro da cabeleireira. Agora, 3 pessoas ainda continuam desaparecidas, mas como o Michael mostrou aí, ontem à noite 3 corpos foram encontrados dentro de uma fossa próximo ao cativeiro também, cerca de 5 quilômetros, como ele disse. As vítimas seriam 2 mulheres e um homem. E a suspeita é claro que os corpos sejam de Tiago, marido de Elisamar, da Cláudia, ex-mulher do pai, né, do Tiago, e de Ana Beatriz, meia-irmã de Tiago. E quem são esses suspeitos, né? Quem são os suspeitos dessa chacina? 3 já foram presos,
que são Horácio Carlos Barbosa, de 49 anos, Gideon Batista, de 55 anos e Fabrício Canhedo, de 34 anos. Um quarto envolvido ainda está foragido, que é Carloman dos Santos Nogueira, de 26 anos. A polícia encontrou digitais dele no cativeiro em Planaltina e também em um dos carros da família. Bom, ainda sobre esse assunto, nós vamos acionar agora a repórter Mônica Vieira, que está em frente à 6ª DP, lá no Paranoá, que é a responsável pela investigação desse caso. Mônica, boa tarde. O delegado Ricardo Viana, que está à frente desse caso, falou agora há pouco, com a imprensa. Quais novidades ele disse? O que você pode trazer para a gente? Boa tarde. Oi, Vitória. Boa tarde para você e para todos que nos acompanham. Isso mesmo. Uma coisa muito interessante que o delegado Ricardo Viana chegou a falar com a imprensa que estava aqui no local, que nós estamos aqui na 6ª DP, aqui no Paranoá. Há várias equipes de outras emissoras juntos nós estamos aqui aguardando por novidades sobre esse caso. Então ele chegou e falou com todo mundo. Uma coisa muito interessante que ele citou no início da conversa é que esse caso está parecendo um cômodo de uma casa. Você entra e você descobre uma coisa diferente. Então fica difícil descartar possibilidades neste momento, como por exemplo, se Tiago e Marco Antônio teriam arquitetado realmente esse crime. Porque um bilhete que foi encontrado ontem, que foram divulgadas as imagens, sobre um bilhete que foi escrito sobre como atrair cada uma dessas vítimas para o cativeiro ou para cair aí nessa armadilha, teoricamente diz respeito a Marco Antônio. O delegado chegou a informar que ele tinha uma fala meio rústica e da forma que ele falava, ele geralmente escrevia. Então, esse bilhete deve passar pela perícia para saber se trata realmente de uma escrita ditada por ele, porque ele evitava escrever, mas ele falava daquele jeito, então alguém possivelmente teria escrito esse bilhete por ele. Então, ele usava muito o aplicativo de voz do WhatsApp, por exemplo, e evitava muito a escrita. Então, esse foi um dos pontos que ele falou aqui com a imprensa, aqui na porta da delegacia. Outra coisa importante foi a respeito do que o Maicon Leão acabou de citar, a respeito do laudo dos corpos encontrados em um carro em Unai, no carro de Marco Antônio. Se trata realmente de 2 mulheres, mas a identificação dessas mulheres deve sair hoje à noite, de acordo com o que o delegado Ricardo Viana passou para nós. Ele disse que mais tarde a perícia ali de Belo Horizonte deve encaminhar aqui para a delegacia o laudo e informando se trata realmente da Renata, mãe de Tiago, e Gabriela, irmã de Tiago. Então fica nessa expectativa de saber realmente esse resultado, para saber se trata dessas 2 mulheres. Afinal, hoje, pela madrugada, o Corpo de Bombeiros conseguiu localizar 2 corpos femininos e mais um masculino, que tudo indica aí que se os corpos lá em Unai se tratam da Renata e da Gabriela, provavelmente os daqui são da Cláudia e da Ana Beatriz e do Tiago, que estão teoricamente desaparecidos, porque a polícia só identificou até o momento 5 corpos, que foi o corpo ali do Marco Antônio, que estava enterrado, decapitado ali em Planaltina DF, no cativeiro, onde foi alugada aquela casa abandonada, para servir de cativeiro para essa família, e os corpos que foram enterrados ontem, da Elisamar, de 39 anos, Elisamar Silva, do casal de gêmeos dela, Rafael e Rafaela, de 6 anos, e do Gabriel, de 7 anos de idade. Ontem à tarde também a polícia localizou um carro, possivelmente do Horácio, e teria sido utilizado aí também para executar essa família. Mas o delegado disse que precisa ainda passar pela perícia, tem todo um processo, para poder confirmar mesmo. Então nada está sendo descartado nesse momento. Ele falou bastante aqui com a gente a respeito disso, até do dinheiro, uma movimentação importante na conta de Cláudia, cerca de R$130 mil deve ter sido ali movimentado na conta dela. Ela chegou a vender um imóvel realmente em dezembro do ano passado, lucrou aproximadamente aí uns R$200 mil, cerca de 130 mil estariam na conta dela, que foram feitos em depósito, e 79 mil ela teria recebido em espécie. Então está esperando também a quebra de sigilo bancário dessas pessoas, para que possa realmente constatar que se trata do dinheiro que estava na conta
conta da Cláudia e que Horácio e Gideon possam já ter tomado posse, porque tudo indica que eles tenham feito algumas transferências bancárias, tanto para a conta deles como um deles para a namorada. Então tudo isso ainda é uma investigação, não descarta ainda a possibilidade de mais pessoas envolvidas, até porque uma das mulheres que recebeu possivelmente o dinheiro, que era da Cláudia, é namorada de um dos que já estão presos. Então tudo isso ainda, eles não conseguem descartar nada. É uma linha de investigação que está tendo muitas ramificações. Ele falou com a gente aqui e pediu ainda, assim, que falou que ele não tinha como falar mais detalhes, porque aguarda esses laudos, né, para poder precisar o que está acontecendo e o que vai dar aí de destino a essa investigação. Mas uma coisa muito importante é que o Carlomán ainda continua foragido. O Carlomán foi sim encontradas digitais dele, tanto em um veículo como também no local de cativeiro. Então encontrar esse homem é de suma importância aí para a investigação. Nós vamos ouvir agora uma parte dessa coletiva que o delegado Ricardo Viana falou com a gente aqui na delegacia. Acompanhe. Após a confecção dos laudos periciais relativos às identidades das pessoas que foram encontradas, a gente pode fechar o tabuleiro de parte da investigação e relatar aos senhores a construção que essa polícia judiciária tem. Quem morreu primeiro, quem foi encontrado, até porque nós dependemos ainda do laudo pericial oriundo da polícia de Unai. Também temos esses 3 corpos que foram encontrados nessa madrugada, que tem que ser identificado para a gente conseguir mexer essas peças do tabuleiro. Já podemos dizer que eles realmente não foram, esse crime não foi encomendado pelo Thiago e pelo pai dele? É uma indicação de que sejam os últimos que faltavam? Há uma presunção de que as pessoas encontradas essa madrugada sejam as pessoas do Thiago, da Ana e da Cláudia. Há uma presunção. Tá? Quanto à tese de coautoria, a investigação não fechou ainda, mas ela está cada dia mais esquecida por nós, pela Polícia Judiciária, até pelos elementos probatórios que a gente já conseguiu assimilar durante esses quase 10 dias de investigação. Certo? E alguma novidade sobre o Carlomán? Carlomán está sendo procurado, vocês têm ajudado bastante na divulgação, há provavelmente notícias que ele se encontra fora do Distrito Federal, mas assim, com a ajuda de vocês, com a atividade dessa Polícia Judiciária e também das polícias de Goiás e Minas Gerais, nós desejamos que ele seja alcançado em breve. Doutor, e sobre os corpos que foram encontrados carbonizados de Unai, o resultado da perícia ainda hoje? Que eu falo para vocês desde o início, toda essa Polícia Civil do Distrito Federal, com a sua expertise, está bem empenhada em esclarecer esses fatos. Eu tenho contato hoje com o Instituto de Identificação, com o Rubens, também com o Instituto de DNA, Dr. Samuel, todos eles, a partir do momento que receberam os corpos, estão muito empenhados nessa identificação. Se depender do esforço deles, em breve a gente vai ter isso e a gente vai poder dar uma resposta conclusiva, não só a vocês, como a comunidade aqui do Paranoá e do Distrito Federal. Doutor, e qual o suspeito que indicou a localização lá da cisterna onde estavam os corpos? Olha, a gente já estava naquele local ali, é um local de chácaras bem extenso, a gente já estava em diligência naquele local desde o momento que a gente identificou o cativeiro. E na data de ontem, após negociações desde sexta-feira, que a gente está entrevistando eles e mostrando dos benefícios que eles teriam de ajudar a Polícia Judiciária e também dar um descanso para as famílias das vítimas, no sentido de encerrar essa etapa da investigação com o aparecimento dos corpos. Na data de ontem, nós tivemos a colaboração de um deles, que eu prefiro não relatar até para preservá-lo, e orientou que os corpos estariam naquela área rural mesmo que a gente já estava procurando, e numa casa abandonada e possivelmente dentro de uma cisterna. Já sabe quem escreveu o bilhete que estava lá no cativeiro? Esse bilhete ele vai ter que passar
por um exame grafoscópico. A gente sabe que o cativeiro era frequentado por todos eles, por todos os autuados e também pelo procurado, mas lá dentro eles tinham uma liderança. E a gente acredita que aquele bilhete tenha sido escrito ou ordenado pelo Gideon e Horácio. Mas aí escrito, não teria sido escrito pela vítima a mando dos criminosos? Ele vai passar pelo exame grafoscópico, tá? O que a gente sabe daquele bilhete é que aquele linguajar, chamando as pessoas de chefe, ele é desenvolvido, era a prática a verbalização do Marcos, tá? Ele tinha esse jargão de chamar todos, inclusive os filhos, de chefe. A gente não sabe se foi ele que escreveu, mas pelos depoimentos, as pessoas que foram ouvidas nessa delegacia falaram que ele era muito rude com a escrita, até para passar mensagens era por áudios. Então a gente acredita que outra pessoa tem escrito a mando dele. Eu não sei se depois dessa escrita foi digitada alguma mensagem para atrair o Tiago e a Elisamar, mas o exame grafoscópico eu acho que a gente vai chegar ao autor daquele bilhete lá. Inclusive, Vitória, ontem a nossa equipe esteve em Planaltina de Goiás, isso porque os corpos de Elisamar, dos gêmeos e também do filho mais velho de 7 anos ali do casal, eles foram sepultados ali no cemitério da cidade, onde a família ganhou ali o local para enterrar a família, por se tratar de uma família. A primeira-dama ali do município cedeu para eles ali um local para o enterro, sem cobrar da família. Eles pagaram apenas as taxas ali do IML para o transporte até a funerária da cidade, e da funerária foi encaminhado ali para o local. Eu cheguei a conversar com o filho mais velho, que ele não quis gravar entrevista com a gente, apenas o irmão de Elisamar falou com a gente, mas o filho chegou a dizer que a mãe vivia em função dos filhos. Ela vivia para trabalhar e cuidar realmente da família. Havia feito um empréstimo há pouco tempo no valor de R$100 mil, isso para poder investir no negócio, num salão que ela tinha na 307 Norte, onde era boa parte do ganha-pão da família, para poder sustentar a casa juntamente aí com o Tiago. Ela disse que se trata de uma boa pessoa. A Eduarda também, a filha também de outro relacionamento de Elisamar, muito emocionada, falou com a gente, disse que tinha um contato muito bom com a mãe, era respeitoso, amistoso, era uma mulher alegre. Então todos estavam muito chocados. Inclusive a Márcia Elizabeth, que é irmã da Elisamar, que nem mora aqui, ela mora no Mato Grosso, ela concedeu uma entrevista pra gente por telefone e disse até que não acreditava nessa possibilidade de que Tiago, o esposo de Elisamar, junto com o sogro dela, o Marco Antônio, teriam arquitetado todo esse plano em função de dinheiro, porque ela disse que a irmã não tinha dinheiro. Inclusive ela nem sabe desse empréstimo no valor de R$100 mil. Quem passou essa informação pra gente foi o filho mais velho de Elisamar. Então as investigações seguem aqui na 6ª Delegacia de Polícia. A gente vê que realmente a equipe está bem exausta, bem cansada. O delegado Ricardo Viana diz que a equipe está dormindo pouco, eles estão trabalhando bastante. É um trabalho para poder realmente encerrar essas investigações que seguem aí já para o 12º dia, e está bem cansativo para todos, e a cada dia, a cada passo, um mistério. Lá no local onde esses 3 corpos foram encontrados hoje pela madrugada, o capitão do Corpo de Bombeiros, o Paulo, chegou a dizer para a nossa equipe que eles estavam um sobre o outro, né, enterrados ali naquele local, naquele esgoto, ali em Planaltina. Então tudo é um mistério, não se sabe precisar ainda qual foi a motivação. A gente sabe que envolve dinheiro, porque no cativeiro o delegado chegou a confirmar que essas vítimas foram obrigadas a passar os cartões, senhas, CPF, e tudo isso está em um caderno que comprova que eles exigiram mesmo de cada um ali os aparelhos de celular e também essas informações bancárias, importantes para possivelmente transações. Então, o fato desse pedido da Polícia Civil, da quebra bancária, é muito importante também para desvendar esse mistério. Quanto foi transferido para a conta de um, de outro, dos suspeitos que estão presos, se chegou a acontecer alguma transferência para um quinto suspeito, não se sabe ainda. Então, a polícia não descarta a participação de novas pessoas
pessoas, segue em busca do Carloman, de 26 anos, que tem uma ficha extensa pela polícia. Inclusive, em 2018, a polícia esteve atrás dele por conta de uma participação em um crime. Então, ele tem uma ficha muito grande e ele também pode ser integrante de uma associação criminosa. Então, a polícia segue investigando esse caso. Provavelmente, no final da tarde, nós teremos novos desmembramentos dessa situação, dessa chacina aí que levou essas 10 pessoas da mesma família. Até o momento ainda não se sabe. Nós sabemos que os corpos foram localizados e praticamente 90% se trata realmente de Cláudia e Ana Beatriz, e também da Renata e da Gabriela e também do Tiago, mas não se sabe ainda se os 2 corpos femininos localizados dentro do carro carbonizado logo no dia 17 de janeiro, lá na cidade de Unai, se trata aí da Renata e da Gabriela, mãe e filha, né, que são irmãs e mãe de Tiago. E se os corpos localizados hoje, né, na madrugada de hoje, nesse esgoto, ali próximo à mata, no cativeiro, se trata da Cláudia e da Gabriela, que a Cláudia era foi esposa de Marco Antônio, era ex-esposa de Marco Antônio, e a Gabriela, filha desse relacionamento à época com ele. Então, a polícia agora segue aí tentando identificar esses corpos. Existe uma força-tarefa, até porque também os corpos encontrados hoje já estavam em estado avançado de decomposição, de acordo com o que a equipe nos passou. A polícia segue investigando aí também, porque é muito importante, inclusive, o delegado chegou a citar que a divulgação da foto do Carloman Nogueira, de 26 anos, a imprensa divulgando, tem sido de grande importância para que ele possa ser localizado. Já chegou a informação para a polícia aqui do Distrito Federal que ele não se encontra aqui, ele está em outro estado. Então isso já é bom, porque já indica onde ele está. Então tem pessoas realmente passando informações importantes para a polícia. E toda informação nesse momento realmente enche realmente esse copo e desvenda esse mistério, que até para a polícia tem sido um susto a cada capítulo. Então a gente segue acompanhando as investigações, segue acompanhando o desmembramento aí dessas investigações, o que vai dar daqui para o fim da tarde ou até amanhã, para poder solucionar esse caso, descobrir quem realmente mandou matar essa família, se trata realmente só desses suspeitos, os 3 que já se encontram presos e esse que está foragido, e mais a namorada de um que recebeu provavelmente uma quantia que estava na conta de Cláudia. Então a polícia quer desvendar esse mistério para esclarecer esse caso, né, que está dando um trabalhão tanto para a polícia e também para esclarecer para toda a comunidade, para todo o Brasil, um caso de repercussão nacional, viu, Vitória? Mônica, ainda tem um quebra-cabeça que precisa ser montado, mas a gente está na expectativa, né, de que, identificando esses corpos que já foram localizados, se trata mesmo do Tiago, da Cláudia, da Ana Beatriz, até da Renata, né, da mãe e também da irmã, a Gabriela, a irmã do Tiago, para pelo menos a gente ir caminhando para um desfecho. Porque é um desespero para a família. A gente esteve, né, no enterro, você esteve e conversou com familiares da Elisamar. Então tá a família muito devastada, né? Todos os familiares ainda não acreditam direito no que aconteceu e o pior, é uma chacina, um crime cruel, um crime bárbaro que ainda é cheio de perguntas, né, de questionamentos. Quem escreveu o bilhete, como que eles armaram tudo. Há 3 meses teriam alugado essa casa lá em Planaltina, onde virou um cárcere, onde o corpo do Marcos Antônio foi encontrado, esquartejado. Um crime cruel, assim, brutal, e que precisa de toda uma investigação, de todas as peças desse quebra-cabeça ainda precisam ser montados direitinho, como a gente está mostrando aí a imagem, a movimentação ali em frente à casa, né? Um veículo branco onde foi encontrados carbonizados os corpos de Gabriela e também Renata, possivelmente porque esses corpos ainda não tiveram, né, a perícia concluída, a perícia da Polícia Civil de Minas Gerais. Esses corpos foram encontrados ali próximo a Unai, então a polícia ainda precisa confirmar a identidade, mas tudo leva a crer que sejam de mãe e filha. Bom, Mônica, obrigada pelas informações, obrigada pela participação e a gente volta a se falar ainda na edição de hoje. Valeu! Vamos agora a outros assuntos locais. A Polícia Militar prendeu um ladrão que invadiu uma casa na QL13 do Lago Norte na tarde de ontem. Esse homem estava com um comparsa. Os dois estavam armados com uma faca e renderam 2 moradoras dessa casa. Imagina só o susto, né?
Quem tem os detalhes é o repórter Guilherme Glória. Guilherme, boa tarde. Esses bandidos conseguiram roubar alguma coisa? Boa tarde, Vitória. Boa tarde a todos. Conseguiram sim, né? Mas a polícia restituiu esses itens que eles roubaram dessas duas vítimas aí, como você informou, que foram rendidas em casa. O que esses bandidos levaram? Eles levaram os celulares das vítimas e também um aparelho televisor. Além disso, se dirigiram para a garagem da residência e fugiram no carro da vítima. E esse foi inclusive um grande erro, a gente pode dizer assim, dessa dupla. Porque o que aconteceu? A polícia chegou rapidamente ao local, acionada pelas vítimas, né, que não reagiram, esperaram os criminosos irem embora para acionar a polícia, e aí começou justamente esse momento em que é averiguado tudo que foi feito, é dito quais são as características desses criminosos, mas o principal, as características, a placa e o modelo do veículo. De posse dessas informações, a polícia iniciou uma busca para conseguir identificar esses suspeitos na região. A polícia conseguiu encontrá-los no Varjão. E aí começou uma perseguição, de acordo com o que a polícia informou. Suspeitos dirigindo em alta velocidade e a polícia sempre fazendo ali o acompanhamento. Até que, numa via de acesso à DF-003, esses criminosos perderam o controle do veículo, estavam dirigindo muito rápido, tentando fugir da polícia, e foi aí que eles perderam o controle do veículo, caíram numa grota com esse automóvel. O motorista do veículo abriu rapidamente a porta, conseguiu fugir dos policiais. O outro suspeito já foi preso, já estava enquadrado ali. Foi feito um grande multirão, a gente pode dizer assim, um trabalho conjunto, além do GTOP, que é o Grupamento Tático Operacional do 24º Batalhão, a Rotan e até o helicóptero da Polícia Militar foi utilizado para encontrar no meio da mata em que estava escondido esse suspeito. O motorista, ele não foi encontrado, conseguiu fugir. O outro suspeito, um jovem, 22 anos apenas, e já está preso. Foi levado para a 6ª Delegacia de Polícia Civil, lá no Paranoá, que é quem investiga agora esse caso. E aí, diante das investigações, esse outro suspeito pode ser identificado, a polícia pode chegar até a prisão dele também. O carro e os materiais que foram roubados pelos suspeitos também foram restituídos para as vítimas. Vale lembrar que esse carro sofreu avarias por conta do acidente aí, né? Mas felizmente ninguém morreu e a polícia conseguiu recuperar os pertences das vítimas, que é o principal, né? Ninguém saiu lesado aí por conta de um prejuízo maior, porque perdeu seus pertences, e também, é claro, as vidas das vítimas foram preservadas. Um suspeito preso, o outro, a Polícia Civil, já está no encalço. Obrigada, Guilherme. Agora mais um caso chocante. 3 mulheres foram presas e uma adolescente de 15 anos foi apreendida, porque as 4 são suspeitas de terem ateado fogo em um motorista de aplicativo, abandonado o corpo da vítima e fugido no carro roubado. Os criminosos foram presos na cidade de Mato Verde, norte de Minas Gerais. As irmãs Camille Cruz Aguiar, de 20 anos, e Laura Carine Cruz Aguiar, de 18, e mais 2 adolescentes, um jovem de 17 anos e uma menina de 15, tentavam chegar até a Paraíba. Segundo a polícia, os 4 atearam fogo e mataram o motorista de aplicativo Paulo Stock Diniz, de 43 anos, em Cotia, na Grande São Paulo. Ele morreu no sábado neste hospital, depois de ficar 2 dias internado. O crime aconteceu na quinta-feira passada. Paulo foi chamado para uma corrida. A menina de 15 anos, que estava no banco de trás, usou uma corda para render o motorista. O grupo tinha um galão de gasolina para incendiar o veículo depois do crime. Os bandidos pararam o carro numa região de mata. Uma das mulheres tinha uma faca. Paulo reagiu e a garota de 15 anos jogou a gasolina nele e ateou fogo. Extrema violência. Você vê que eles estavam decididos a matar ou morrer. Paulo ainda conseguiu pedir socorro a um homem que passava pelo local. Os autores, os criminosos, eram crianças. Era isso que a vítima dizia para a testemunha. Os ladrões levaram o carro e o celular do motorista. O erro decisivo cometido por Camille, a chefe do bando segundo a polícia, foi ter perdido o celular dela
no local do crime. Foi a partir do telefone encontrado que a Polícia Civil identificou os criminosos. Os investigadores descobriram ainda que Camille e o adolescente de 17 anos, que são namorados, participaram de um outro roubo a um motorista de aplicativo. Foi no dia 6 de janeiro, com a ajuda de outros 2 ladrões, eles renderam a vítima e tentaram fazer saques de dinheiro no caixa eletrônico da rodoviária de Cotia. Camille obrigou o motorista a se passar por namorado dela. Os outros ladrões ficaram no carro vigiando. Um deles tinha uma arma. O motorista fingiu que o cartão não estava funcionando. Quando eles iam voltar para o carro, a vítima correu e conseguiu escapar. O corpo de Paulo foi enterrado no fim de semana. Assustados com tamanha violência, motoristas de aplicativo fizeram um protesto na frente da delegacia. Quantos motoristas mais precisarão morrer, dar vida, para ter uma atenção das plataformas e de todos os órgãos envolvidos? A empresa de aplicativo informou que lamenta a morte do motorista e está em contato com os parentes para orientar quanto ao seguro a que todos, os usuários e motoristas têm direito. Agora, voltando a falar sobre o caso da família da cabeleireira Elisamar, nós temos acompanhado tudo aqui no nosso jornal há mais de 10 dias e temos trazido para vocês todas as atualizações que são divulgadas pela polícia e pelo Corpo de Bombeiros. Um caso como esse, em que uma família inteira foi devastada e assassinada de uma forma tão brutal, acaba repercutindo em todo o país. Nós vamos conversar ao vivo agora sobre toda essa repercussão com o apresentador Felipe Malta, apresentador oficial aqui do SBT Brasília, primeira edição, que está passando um tempo lá em São Paulo, apresentando o Primeiro Impacto todas as manhãs. Oi, Felipe, boa tarde. Infelizmente, a gente chama hoje para falar sobre um caso muito triste e chocante, né? Como que esse assunto tem repercutido em São Paulo e nos outros estados? Como vocês têm lidado aí com esse caso? Oi, gente, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que nos acompanha aí no SBT Brasília, primeira edição. Não poderia ser diferente, né? Talvez seja o crime que hoje mais mobiliza a atenção dos brasileiros, porque tem muitas características de ineditismo, buscando na nossa memória quando com uma família inteira. Aí não só um núcleo familiar, pai, mãe e filhos, não. Pai, mãe, filho, sogro, tio, irmã, 10 pessoas, ex-mulher do sogro, filha de um outro casamento, todo mundo morto, aparentemente, na busca por dinheiro de criminosos que já conheciam a rotina dessa família. Então, por fatores inéditos, tem um número de pessoas mortas, e já descobertas, aí um total de 10 até agora. Tem também o fato de que envolve ao mesmo tempo, diretamente, 3 polícias brasileiras, a Polícia Civil do Distrito Federal, a Polícia Civil de Goiás e a Polícia Civil de Minas Gerais, e agora, com mais um foragido sendo procurado, pode envolver as polícias de todo o Brasil. Importante a gente dizer, o Carloman, que só foi identificado porque a Polícia Civil do Distrito Federal tem a competência de muito rapidamente colher digitais na cena do crime e colocar, mesmo uma pessoa que não tiver confessado que esteja ali, mesmo que ela não tenha sido delatada por outros suspeitos, a digital desse rapaz foi encontrada no cativeiro. E por isso a polícia entende, olha, ele esteve ali. De alguma forma ele tem participação nesse crime. E esse rapaz tem ligação com o PCC, a facção criminosa que é oriunda do estado de São Paulo, mas que tem ramificações em todo o Brasil. Teve uma operação alguns anos atrás da Polícia Civil, inclusive quando ele esteve preso na Papuda, que agiu diretamente em detentos que estavam dentro do sistema carcerário, tentando formar uma célula da facção aí no Distrito Federal. E as polícias do Distrito Federal sempre fizeram o que puderam para evitar que a facção se instalasse no DF. Mas ele estava envolvido nesse caso. E por que eu chamo isso a atenção? Porque agora ele pode estar prestando contas, conversando com seus companheiros de facção criminosa, prestando contas sobre esse crime que aconteceu no Distrito Federal. Talvez ele seja a ponta da linha que falta para a polícia entender a dinâmica dos fatos, porque está todo mundo morto. Só sobreviveu os mandantes ou quem executou o crime. Falta um para prestar depoimento e dar a sua versão da história, que é o Carloman. E aí é importante a gente dizer o seguinte, Polícia Civil de Goiás conseguiu rapidamente identificar o DNA da Elisamar, dos 3 filhos, os 4 corpos encontrados.
Ah, que pena, a gente teve um probleminha com o sinal do Felipe. Vamos ver se a gente consegue arrumar para ele voltar ainda hoje aqui no nosso jornal para continuar, né, o que ele estava falando. Voltamos com o Felipe? Vamos ver. Oi, desculpa, voltamos. Vicky. Teve um probleminha mesmo de sinal. Eu estava dizendo que a Polícia Civil de Goiás conseguiu identificar rapidamente a Elisamar e os 3 filhos naquele carro. A Polícia Civil de Minas Gerais está trabalhando no DNA para entender se as 2 mulheres no carro em Unai são mesmo Renata e Gabriela. Tem a Polícia Civil do Distrito Federal nesse trabalho aí, incansável de ir atrás de mais pistas. Agora, falta descobrir cadê o Carlomán para ele dar a sua versão dos fatos, porque é verdade que num primeiro momento, parece pra gente que está assistindo o jornal que esse crime começa a chegar no fim da investigação. E realmente, se todos os desaparecidos são encontrados, a fase mais urgente da polícia, que é dar resposta para a família e dizer se o pessoal está vivo ou está morto, isso já acontece. Mas depois tem outras respostas que essa família merece ter. Se a gente se colocar no lugar dos que ficam, tem o Ivonilson, que é o filho mais velho da Elisamar, que ficou vivo e agora enfrenta essa situação. O irmão dela, Dona Nelita, que é a mãe da Elisamar, existe um pedaço da família que perde 10 parentes ao mesmo tempo e que quer respostas, quer entender se esses mandantes do crime estavam atrás do dinheiro da Cláudia, da Renata e da Elisamar, se isso foi encomendado realmente por alguém de dentro da família, como suspeitos alegam em depoimento, ou se foi uma trama ainda mais complexa, talvez ordenado por um membro de facção criminosa. Vai ser muito difícil para a Polícia Civil do Distrito Federal dar essas respostas. Por quê? Porque 10 pessoas vítimas dos crimes estão mortas. Mas indo atrás de cada indício que eles deixam para trás, a PCDF vai conseguir trazer uma conclusão para esse caso, até porque essa família merece, e mais, a sociedade também precisa entender o que aconteceu, né? A gente está diante rapidamente que, possivelmente, ao mesmo tempo, 3 pessoas da mesma família tinham muito dinheiro em conta. Uma vendeu uma casa, estava com conta, a outra vendeu um lote, estava com... Outra pegou um empréstimo de 100 mil reais a Elisamar para investir no próprio salão de beleza, estava com esse tanto de dinheiro disponível. Será que isso chamou a atenção desses homens que conheciam a rotina da família e eles decidiram agir? Foram informados por quem? Qual é a participação desse que é membro de uma facção criminosa? A gente caiu de novo com o Felipe Malta, mas só para complementar ali o que ele estava falando, né? Inclusive, a gente não sabe se essa narrativa começou de uma forma e acabou se desenrolando. Às vezes, os integrantes ali se desentenderam e foi cada um para um canto. Então, realmente, a gente precisa montar esse quebra-cabeça para ter respostas, né? Os corpos, possivelmente, a gente já tem ali, pelo menos, a suspeita de que se trata dessa família. Os corpos encontrados se tratam dessas pessoas que estavam desaparecidas, mas aí a gente precisa dessa dinâmica. O que aconteceu? Por quê? Motivação financeira? Existem alguns filhos, né? Filho da Elisamar, por exemplo, sabia da existência desse empréstimo, mas familiares nem sabiam que ela tinha dinheiro guardado, que tinha feito empréstimo. Então, essas pessoas tinham informações privilegiadas. Então, a polícia precisa, né, montar tudo direitinho e dar explicações. Bom, e ontem foram enterrados, né, os corpos da cabeleireira Elisamar e dos 3 filhos dela. O enterro foi em Planaltina de Goiás, olha só. No cemitério, homenagens. E pedidos de justiça. Justiça. Que esses caras pagam pelo que fez com a minha mãe e com meus irmãos. Acabou comigo, acabou com a minha família, acabou com tudo. As pessoas matam por nada porque falam que foi por dinheiro, por isso, por aquilo, mas ela não tinha dinheiro, né? Eu não sei de onde até as pessoas arrumaram isso, ela estava muito feliz porque o dinheiro que ela tinha, ela investiu no salãozinho dela. A versão de que o crime teria sido por dinheiro foi apresentada por um dos 3 presos. Um 4º suspeito está foragido. É Carlomán dos Santos Nogueira, de 26 anos, conhecido como Carlinhos. Ele é apontado como integrante de uma facção criminosa. Digitais dele foram encontradas em vários locais do cativeiro e no carro usado pelos criminosos. A polícia teve acesso a câmeras de segurança que mostram o momento em que o veículo deixa o cativeiro junto com o carro de uma das vítimas, Marco Antônio, a 1h da manhã do dia 14 de janeiro. 4 horas depois, apenas o veículo dos suspeitos retorna.
Segundo a Polícia Civil, antes de ser morta, a família foi trazida para esta casa aqui em Planaltina. O imóvel foi alugado por Horácio em outubro do ano passado para cometer os crimes. De acordo com as investigações, Marco Antônio, Renata e Gabriela foram mantidos aqui reféns por cerca de 2 semanas. Para a polícia, documentos apreendidos no cativeiro mostram que a ex-esposa de Marco Antônio, Cláudia, e a filha dela, Ana Beatriz, também foram trazidas para cá. São cópias de documentos pessoais, cartões e cadernos com anotações de senhas e valores nas contas bancárias. A polícia também encontrou este bilhete, que teria sido usado para atrair Tiago Belchior, marido de Elisamar, até a chácara dos pais dele. Nós vamos voltar a falar agora com o repórter Michael Leão. Michael, boa tarde mais uma vez. Ontem você acompanhou, né? Mostramos agora na reportagem o enterro da Elisamar e das 3 crianças. Eu não consigo nem imaginar qual o sentimento dos familiares e dos amigos, né, deles. A gente viu agora na sua reportagem que você chegou a conversar com alguns parentes. O pedido dessa família nesse momento é por justiça, né? Todo mundo acho que quer entender o que motivou esse crime. Vitória, é por resposta e também por justiça, como você bem disse. O sentimento ali era desolador, toda aquela situação. Eles, claro, querendo entender tudo o que aconteceu, porque até então, uma família tranquila que de repente a mãe dessa família ali, a matriarca, sai do trabalho e de repente desaparece, ninguém é mais visto. Surgem histórias que a família não concorda, que a família não acredita, porque para se ter uma ideia, o irmão ele é bem claro a falar, Vitória, o seguinte: a Elisamar ela não tinha dinheiro. Ela teria pegado o empréstimo para montar o salão, mas ela não tinha esse dinheiro, não era uma pessoa que tinha ali grana para atrair o olhar de criminosos e por isso eles não conseguem entender e querem sim justiça pela brutalidade, pela forma como essa família foi morta. A gente está falando aí de 4 pessoas nesse núcleo da família, já que no total são 10 pessoas, mas divididas em núcleos. Nesse primeiro ali da Elisamar, dos 3 filhos, um casal de gêmeos ali de 6 anos, Vitória, e também o maiorzinho de 7. Essa família tinha passado ali um dia inteiro de trabalho na quinta-feira, quando ali por volta de 8, 9 horas da noite, depois de finalizar o expediente, a Elisamar sai, dá uma carona para uma amiga, ainda ajuda essa amiga para chegar na parada de ônibus e depois segue para encontrar o Tiago lá na chácara dos pais dele, que a polícia agora já sabe, era uma emboscada que a priori seria uma emboscada inclusive para o Tiago, já que a gente viu ao longo dessa edição que aquele bilhete foi encontrado pela polícia lá no cativeiro, que mostra que eram os dizeres do pai do Tiago, o Marco Antônio. Ainda não se sabe se teria sido escrito pelo Marcos Antônio, se seria uma orientação para que esses criminosos digitassem aquela mensagem, o que é estranho, até porque, como o próprio delegado Ricardo Viana já adiantou, Vitória, o Marco Antônio ele era uma daquelas pessoas que tem dificuldade para mexer com tecnologia. Não era uma pessoa que costumava mandar mensagens escritas, era uma pessoa que sempre optava por áudios, então tudo isso ainda está sendo investigado para saber de que forma essa família foi atraída para essa emboscada. E segundo, o porquê. Se o Marco Antônio, a Renata, a Gabriela, a Cláudia e a Ana Beatriz já estavam ali há cerca de 2 semanas sendo mantidas como reféns nesse cativeiro de Planaltina, por que atrair ali a Elisamar e os filhos? São perguntas que essa família se faz e que elas querem resposta. E mais do que isso, elas querem que os responsáveis por esse crime bárbaro, que como a gente disse, não é um crime que chocou o Distrito Federal, que foi uma novidade para a polícia aqui do Distrito Federal. É um caso, Vitória, que virou os olhos do Brasil e do mundo, inclusive, aqui para o Distrito Federal. É uma investigação que é um fato novo, uma situação que choca, inclusive, policiais com anos de experiência, policiais ali acostumados a lidar com várias situações de crime, mas que quando se deparam com uma família morta, queimada, o resto enterrada, fica chocado com essa situação, com a barbaridade, com a forma que esse crime foi cometido e principalmente com a falta de respostas ainda. A polícia agora aguarda justamente os laudos que devem vir lá de Minas Gerais para confirmar se os corpos encontrados no outro veículo realmente são da Renata e da Gabriela.
mas o que a família da Elisamar, que já conseguiu vencer essa parte do processo de identificar e ter a triste confirmação, né? O que é o pior de tudo, a família tem aquele sentimento de não querer ter essa confirmação de que não fosse a Elisamar e os filhos, mas infelizmente o Instituto Médico Legal de Goiânia já tinha confirmado na semana passada que realmente se tratava da mãe e dos 3 filhos. Vitória, ontem a gente conversou com um filho mais velho da Elisamar. Em poucas palavras, ele com dificuldade para se expressar. Claro, a gente não consegue imaginar como que é ser filho numa situação dessa e ver ali sua mãe e seus 3 irmãos sendo enterrados. Mas ele fez questão de falar com a gente ouve agora um trechinho. Lembrar dela da melhor forma possível, né? Ela foi uma mãe para mim, para minha irmã. Como é que era Elisamar no dia a dia? Minha mãe era a pessoa que tudo que eu precisava, cuidou de mim da melhor forma que ela pôde, né? Eu e da minha irmã. E eu quero ter essa boa lembrança dela. A gente vê aqui com essa presença de todo mundo, que ela era querida por todo mundo. Todo mundo gostava dela, todo mundo tem uma lembrança boa da minha mãe. Minha mãe foi uma mulher que todo mundo gostava dela, né? Querida por todo mundo. Hoje o que vocês esperam é justiça? Justiça. Que esses caras pagam pelo que fez com a minha mãe e com meus irmãos. Deixei tudo pior para essas pessoas que fez isso com essa família, né? Não só a minha, mas como a Gabriela, né? A Renata, o Marcos. É uma pergunta óbvia, mas como que vocês estão? Eu tô péssimo, minha irmã tá péssimo, tudo da família tá destruído. Agora a polícia trabalha para a identificação dos outros corpos, né, Michael? Você já sabe dizer se tem alguma previsão do enterro de outras vítimas, dessa finalização dessa investigação pericial para saber quando esses corpos, né, podem ser identificados? Vitória, ainda não tem uma previsão para o enterro dessas outras vítimas. O que deve acontecer em breve, provavelmente hoje ou amanhã, é a liberação do corpo do Marcos Antônio. Como a gente disse, ele foi encontrado na semana passada, enterrado, esquartejado, com os membros separados, inclusive com a cabeça separada. Então esse corpo ele foi levado para o Instituto Médico Legal de Brasília. Foi necessário exames, Vitória, mesmo depois da comprovação, já no dia seguinte, pela impressão digital, que seria o Marco Antônio, para comprovar que todas as partes realmente eram do Marco Antônio e que eles não teriam jogado ali restos de outras pessoas. É provável que essa liberação aconteça de hoje para amanhã. A família do Marcos Antônio está fazendo inclusive uma vaquinha para levantar fundos, mas o restante da família, como por exemplo a Renata e a Gabriela, que podem ser os corpos que estão no Instituto Médico Legal de Minas Gerais, esse laudo ainda não foi finalizado. O material genético do Marco Antônio foi enviado aqui pelo Instituto Médico Legal de Brasília para o IML de Minas Gerais, para que fosse confrontado ali os dados e possa ser confirmado se aqueles corpos encontrados realmente pertencem a Gabriela e a Renata. Porque, Vitória, a gente também pode simplesmente ter uma reviravolta e os corpos encontrados aqui na chácara hoje serem da Renata e da Gabriela. Então, por isso a polícia tem todo esse cuidado. A gente afirma que pode ser, que os indícios apontam, mas esse corpo ele só é liberado para a família depois desse laudo pericial, que aponta, olha, realmente são essas as vítimas e mais. Esse laudo deve apontar, inclusive, Vitória, a causa da morte. Eu acabei de receber aqui, a gente volta a falar do caso da Elisamar, que a família se despediu ontem, porque eu acabei de receber aqui a nota de pesar da família, eu vou inclusive ler na íntegra. Ele diz o seguinte: como filhos, nunca imaginamos que iríamos escrever esse texto, ainda mais nessa situação. A saudade ficou em cada detalhe, um vazio que nunca será preenchido. Mais do que mãe, a Elisamar era amiga, parceira, uma avó nota 10. Nossos irmãos eram o nosso xodó. Era lindo ver como estavam crescendo juntos. Tinham uma vida inteira pela frente. Estamos profundamente arrasados com tudo isso. Mas com o apoio de familiares e amigos, conseguimos enfrentar esse pesadelo. Aqui deixamos nosso agradecimento a cada oração e abraço que recebemos. Não sabemos como vai ser daqui para frente, mas caminharemos com a certeza de que tivemos o privilégio de ter a Elisamar como mãe, o Gabriel, o Rafael e a Gabriela como irmãos. Levaremos as risadas e os bons momentos vividos. Aproveite cada segundo em vida daqueles que você ama.
com um profundo pesar, Eduarda e Ivanilson da Silva. Essa nota de pesar escrita aí pelos irmãos dos filhos da Elisamar, os 2 filhos mais velhos. É até difícil, né, Vitória, a gente em si não se emocionar ao ouvir isso. É uma história complicada você tentar se colocar ali no lugar desses filhos que tiveram que ontem se despedir, uma despedida breve, sem poder sequer, Vitória, olhar para a mãe, para os irmãos, que é importante a gente ressaltar a brutalidade desse crime. Eles foram mortos e carbonizados no carro. Então, assim, foi um velório com o caixão fechado, uma cerimônia rápida e uma despedida muito dolorosa. Por isso que a gente ouve ali, é até compreensível o ouvir do Ivanilson, que deseja o pior para essas pessoas. É o que ele está sentindo agora, é o momento de dor que ele está passando ali. Naquele momento ele estava enterrando a mãe e os 3 irmãos, sem sequer ter a chance de ter ali um último olhar, uma última despedida. O que ele tinha ali era simplesmente o caixão com as fotos. Então a família, claro, implora por justiça ali. Eles querem que esse caso seja esclarecido o quanto antes e, o principal, que essas pessoas respondam, que elas sejam presas e punidas por esse crime. Que não aconteça como em outros casos que a gente mostra que as pessoas são presas e que depois acabam conseguindo ali responder em liberdade, até usando a palavra de um outro familiar que pediu para não se identificar. Que esse caso não seja só mais um, que a pessoa vai lá, vai presa, fica um período preso, não chega a ficar nem 2 anos e é colocada em liberdade. A família quer, claro, não vai trazer a Elisamar, o Rafael, a Rafaela, os filhos de volta, mas o seguinte, eles vão ter ali a sensação de que essas pessoas não ficaram por isso mesmo, não ficou por isso mesmo o que essas pessoas fizeram com a família deles. Então, Vitória, a gente segue acompanhando aqui, inclusive a gente tem um trecho da entrevista gravada pouco antes do sepultamento com o irmão da Elisamar, que fala um pouquinho dessa revolta e principalmente do pedido de justiça que eles fazem. Rodou. Sensação de fraqueza, sem chão, sensação de se sentir um nada, principalmente quando você vai pensar na situação que foi a morte desses meus sobrinhos, da minha irmã. A pior sensação possível, que eu não consigo nem descrever, porque não tem sensação. Acabou com a minha família, acabou com tudo. Parece que a gente está vegetando na terra. Como que vocês ficaram sabendo da notícia? Eu fiquei sabendo, a minha irmã me ligou na sexta-feira, depois que eu cheguei do trabalho. E aí eu liguei nas outras minhas irmãs e aí elas me falaram a situação que foi. E aí a gente mora aqui em Planaltina, Goiás, e fomos lá pro Ocidental, pro Valparaíso, que era pra gente se organizar, né, ir na delegacia na Santa Maria para dar mais um apoio ao meu sobrinho que já tinha ido lá mais cedo. A gente entrou nessa história fincado em encontrar minha irmã, depois que a gente ficou sabendo na delegacia mesmo lá no outro dia. O delegado ligou pedindo pra gente ir em Lusiânia, porque tinha uns corpos carbonizados, e aí de lá eles falaram pra gente onde que tava o veículo queimado, a gente foi lá, e aí não teve dúvida que foi ela, porque a placa, né, tudo batia, os 4, ele falou pra gente 2 crianças, mais uma adulta, mas aí depois a gente foi ver que era 3 crianças e um adulto, então foi dessa forma. E como que vocês têm sentido, como que a família tem reagido em relação a tudo isso? Indignação, de impossibilidade. A gente vê que hoje o coração das pessoas, as pessoas matam por nada, porque falam que foi por dinheiro, por isso, por aquilo, mas ela não tinha dinheiro, né? Eu não sei de onde até as pessoas arrumaram isso, ela estava muito feliz porque o dinheiro que ela tinha, ela investiu no salãozinho dela, né? Então, assim, é tanta coisa que a gente não sabe nem ela falar. era uma boa pessoa? 10. Passou pela sua cabeça ali? A minha irmã, chegando na cinza, tivesse pelo menos um corpo ali pra gente olhar e falar, vai com Deus, minha irmã, mas e aí a gente vai falar o quê? O que vai falar? Sabe? Sem falar dela, das crianças e a maldade, sabe? E a situação que foi. Então, assim, pensar na minha mãe,
nas minhas irmãs, na minha família, a gente era 7, agora ficar 6, sabendo que uma foi numa maldade, numa crueldade dessa, junto com as crianças que não tem pecado, que são todos anjos. A gente sabe que sofreram nessa terra, mas eu sei que a gente vem aqui para sofrer, né? Mas quem tem Deus não sofre. Quem tem Deus no coração, aqui é só uma passagem. A vida, a gente eterna, a gente volta para casa do Pai. Então, essa felicidade é que me conforta. Acredita na justiça? De certeza. Se não pagar aqui na justiça dos homens, que eu tenho certeza que vai pagar, porque vai ser feita justiça. A polícia está trabalhando para isso, né? Se não é feito aqui, mas dos olhos do nosso Pai, nos olhos de Deus, ninguém escapa. Vitória, essa família aí se apegando na fé para conseguir enfrentar esse momento. A gente, claro, se solidariza com todos esses parentes e amigos da Elisamar nesse momento tão complicado. A gente tinha adiantado agora há pouco antes que tudo isso fica ainda mais complicado quando a família sabe da brutalidade e depois que nesse momento ali de despedir, como o próprio irmão dela disse agora, eles não têm pelo menos um corpo ali para dizer o adeus, para se despedir. Foi realmente um velório rápido, de caixão fechado, uma cerimônia bem breve ali para os amigos mais próximos e familiares. A população ali de Planaltina de Goiás fez questão de lá dar forças para essa família, mas que infelizmente fica aí com essa dor e cobrando, né, Vitória, como a gente disse, realmente por justiça, que é o que eles tanto querem. A gente só deseja, né, os nossos sentimentos a essa família que está devastada. A gente vê essa entrevista emocionada e não é para menos, mas como o irmão da Elisamar disse aí, né, dos olhos de Deus ninguém escapa. Pode até ter problema aqui, a questão, como você disse, Michael, de às vezes um autor, um dos suspeitos, depois serem condenados, mas serem liberados em poucos anos, não cumprirem, né, toda a pena, mas como ele disse, dos olhos de Deus, ninguém escapa. Obrigada, Michael, pelas informações. Bom, agora 12h54, a Procuradoria-Geral da República denunciou mais 54 pessoas por participação nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Responder por associação criminosa e incitação à animosidade das Forças Armadas contra os 3 poderes. Todos os denunciados foram detidos no acampamento em frente ao Quartel-General do Exército. Eles já passaram por audiência de custódia quando tiveram as prisões preventivas decretadas e já estão detidos. Essa é a terceira leva de denúncias apresentadas pela PGR contra os vândalos que invadiram e fizeram um verdadeiro quebra-quebra nas sedes do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do STF. Ao todo, a PGR já denunciou 98 pessoas. E o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a abertura de mais 3 inquéritos para investigar envolvidos nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro aqui em Brasília. A apuração deve identificar os autores intelectuais, executores e financiadores das ações extremistas. A decisão do ministro Alexandre de Moraes atende a novos pedidos da Procuradoria-Geral da República. Ao todo, já são 7 inquéritos abertos no STF que apuram os atos golpistas de 8 de janeiro. Um deles inclui o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros pedem o indiciamento de 3 deputados eleitos em 2022. O foco agora é na conduta de 3 grupos envolvidos: os mentores intelectuais, os financiadores e executores dos crimes que não foram presos em flagrante. Nesta segunda-feira, a PGR também denunciou mais 54 pessoas por participação nos atos golpistas que estavam acampadas em frente ao Quartel-General do Exército em Brasília. No total, 98 golpistas já foram denunciados ao STF. Eles devem responder por associação criminosa e incitação à animosidade das Forças Armadas contra os 3 poderes. O ex-ministro e secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, prestaria depoimento nesta segunda, mas a pedido da defesa foi remarcado para 2 de fevereiro. Alexandre de Moraes permitiu que a defesa de Torres tenha acesso às investigações e disse que a nova data pretende garantir o tempo necessário. Na audiência de custódia em 14 de janeiro, Anderson Torres disse que nada tem a ver com os fatos. Para ele, foi um tiro de canhão no peito.
informou que estava no segundo dia de férias, quando, nas palavras dele, ocorreu esse crime horrendo em Brasília. Disse também que jamais daria condições disso acontecer, por ser um profissional técnico. Em outro trecho, Torres afirmou ser um cidadão equilibrado e que não pertence a essa guerra ideológica que se criou no país e que jamais questionou o resultado das eleições. Anderson Torres declarou ainda que os tipos penais a ele imputados são inimagináveis, sendo acusado de terrorismo, golpe de Estado. Salientou que, antes de sair de férias, deixou tudo tranquilo e que nem se caísse uma bomba em Brasília, teria acontecido o que ocorreu. No Tribunal Superior Eleitoral, o corregedor ministro Benedito Gonçalves deu um prazo de 5 dias para que o ex-presidente Bolsonaro se pronuncie sobre uma postagem numa rede social 2 dias após os atos golpistas. Segundo Benedito Gonçalves, Bolsonaro contestou o resultado das eleições de 2022. A decisão do ministro atendeu a um pedido da coligação do presidente Lula. A Polícia Federal conseguiu prender em Uberlândia, Minas Gerais, o homem que danificou um relógio do século XVII na invasão ao Palácio do Planalto durante os atos antidemocráticos. O bolsonarista, que foi gravado pelas câmeras de segurança ao jogar um relógio no chão, foi identificado como Antônio Cláudio Alves Ferreira. Ele tem 30 anos. O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, se reuniu nesta segunda-feira com o novo comandante do Exército. Eles discutiram a resposta às cobranças do Palácio do Planalto de punição aos militares envolvidos nos atos de 8 de janeiro. O general Valério Stumpf, atual chefe do Estado-Maior do Exército, deixou o Ministério da Defesa no início da tarde desta segunda. Ele esteve com o ministro porque deve deixar o cargo depois da nomeação do general Tomás Paiva para o comando do Exército. O militar foi nomeado sábado no lugar do general Júlio César de Arruda. Como Stumpf é mais antigo que Paiva, é praxe que ele vá automaticamente para a reserva da carreira militar. No início da manhã desta segunda, o ministro José Múcio Monteiro teve um café da manhã com o novo comandante do Exército. O general Tomás assume com a tarefa de dar respostas rápidas ao Palácio do Planalto sobre as suspeitas contra militares acusados de omissão ou participação de golpistas de 8 de janeiro. A Procuradoria de Justiça Militar confirmou a abertura de 6 processos. 4 deles tratam da participação direta de militares nos atos. Outros 2 apuram a atuação do Batalhão da Guarda Presidencial e do 1º Regimento de Cavalaria de Guarda, responsável pela segurança do Palácio do Planalto. E um dos processos apura o envolvimento de militares na fuga de manifestantes após os atos golpistas. Para a deputada Sâmia Bonfim, líder do PSOL na Câmara, a inércia em apurar a conduta de militares da ativa é um caso claro de insubordinação. Por isso, na opinião dela, a mudança no comando foi feita na hora certa. Num contexto de insubordinação, de não compromisso com o resultado eleitoral e de leniência com o golpismo, é justo, correto e necessário que ele tenha sido retirado desse cargo. Já o deputado general Peternelli, do União Brasil de São Paulo, nega que haja tolerância do alto comando com atos golpistas. Não há nenhuma complacência com os atos que ocorreram, nem do general Arruda, nem de nenhum integrante do alto comando. O general Tomás Paiva deve fazer ainda nesta semana a primeira reunião do alto comando, ou seja, vai dar as diretrizes da gestão dele para todos os comandantes das regiões militares. Um dos assuntos principais é a revogação da nomeação do tenente-coronel Mauro César Cid para comandar um batalhão de operações especiais em Goiânia. Esse batalhão é subordinado ao Comando Militar do Planalto. Oficialmente, o tenente-coronel, que foi ajudante de ordens de Bolsonaro, ainda não assumiu o cargo. O Planalto quer a indicação de um outro nome e cobra a abertura de processos disciplinares contra o tenente-coronel, já que desde 2020 tramitam investigações contra o militar no Supremo Tribunal Federal. Mesmo após a nomeação, o tenente-coronel Mauro Cid recebeu autorização para viajar com Bolsonaro para os Estados Unidos. Durante a viagem à Argentina, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva comentou sobre a troca no comando do Exército. Lula e o presidente argentino, Alberto Fernandes, assinaram um acordo para um estudo de uma moeda comum para transações comerciais entre os dois países. Flores ao pé da estátua de San Martín, considerado um herói na luta da independência da Argentina com a Espanha.
Assim, Lula, acompanhado da primeira-dama, Janja da Silva, começou o primeiro compromisso oficial na Argentina. A comitiva seguiu depois para a Casa Rosada, sede do governo, para uma reunião bilateral com o presidente da Argentina, Alberto Fernández. Ministros dos dois países assinaram atos de cooperação. No pronunciamento conjunto após o encontro, Fernández disse que os dois países têm desafios muito parecidos. Entre eles, consolidar a democracia e as instituições. E disse que ambos vão trabalhar para integrar a América Latina e tornar mais eficiente o Mercosul. Lula lembrou da parceria comercial que une os dois países. Eu quero dizer para vocês, por lo tanto, quiero decirles, com muito orgulho, de que estou de volta para fazer bons acordos com a Argentina. Os dois presidentes defenderam a criação de uma moeda comum para aumentar os negócios entre Brasil e Argentina. Não se trata aqui de acabar com o real ou com o peso argentino, mas sim de criar uma espécie de moeda paralela para tentar diminuir a dependência em relação ao dólar americano. Mas esse tema ainda precisa ser muito debatido. O que nós estamos tentando trabalhar agora é que os nossos ministros da Fazenda, lo que queremos trabajar ahora es que nuestros ministros de Hacienda, cada um com sua equipe econômica, cada uno con su equipo, possam nos fazer uma proposta, puedan hacernos una propuesta de comércio exterior e de transações entre os dois países, de comercio exterior y transacciones entre los dos países, que seja feito numa moeda comum, que se haga en una moneda común, a ser construída que se construya com muito debate e com muitas reuniões. Lula afirmou que o Brasil pode vir a financiar, via BNDES, o gasoduto que levará gás de xisto da região de Vaca Muerta, no norte da Patagônia Argentina, até a fronteira dos dois países, em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. Quero dizer que nós vamos criar as condições para fazer o financiamento que a gente puder fazer para ajudar no gasoduto argentino. Ao ser questionado sobre a troca do comando do Exército, Lula disse que o general Tomás Miguel Ribeiro Paz, nomeado para o cargo, pensa exatamente como ele. Tive uma boa conversa com o comandante. E tive uma boa charla com ele. E ele pensa exatamente. E ele pensa exatamente com tudo que eu tenho falado sobre a questão das Forças Armadas. Lo mismo que eu he dicho sobre as Forças Armadas. As Forças Armadas não servem a um político. As Forças Armadas não servem a um político. Ela não existe para servir a um político. Não existem para servir a um político. Ela existe para garantir a soberania do nosso país. Lula deveria se encontrar com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, nesta segunda-feira em Buenos Aires, mas o compromisso foi desmarcado pelo venezuelano. Agora, atenção para você que gosta de um bom desconto, hein? Os contribuintes do Nota Legal têm até o dia 31 de janeiro para indicar a utilização dos créditos para o IPTU ou para o IPVA. O repórter Guilherme Glória fala com a gente agora sobre esse assunto. Guilherme, boa tarde mais uma vez. Eu quero saber primeiro, você já fez a sua indicação do Nota Legal? Pois é, Vic, não fiz não, viu? Abafa o caso aí. Mas no meu caso, é porque lá em casa a gente fez uma organização e aí tudo vai pro CPF da minha esposa e aí já fica tudo já na mão dela, tá? Eu não sei nem se eu teria algum saldo aí, mas vou até dar essa pesquisada depois. Mas o importante, como você falou, até dia 31 é que os consumidores aí que têm o cadastro no Nota Legal podem fazer essa indicação para ter abatimento no IPVA ou no IPTU. Dia 31 de janeiro, também conhecido como terça-feira que vem, então já estamos nos finalmente aí. É bom correr, basta acessar notalegal.df.gov.br. O Márcio Silva Gonçalves, que é coordenador de cadastro da Secretaria da Fazenda, vai explicar para a gente lá no site qual é o caminho e como a pessoa deve fazer para ter essa indicação. Primeiramente, boa tarde. Queria que você explicasse, acessou o site lá, como é que a pessoa vai fazer essa indicação? Lembrando, né, como a gente falou, o tempo se encerrando aí. Boa tarde, Guilherme. O consumidor com CPF sem acessa a área restrita do Nota Legal, né, clica na opção utilizar créditos, informa o Renavan do veículo ou a inscrição do imóvel para fazer a indicação e escolhe aí o abatimento de IPTU ou IPVA. Existe algum valor mínimo ou máximo, por exemplo, que a pessoa precise ter para poder fazer esse abatimento ou não?
Não tem valor mínimo não, ele pode indicar qualquer valor, o valor máximo é o valor do débito, né, que o consumidor tem aí com a Secretaria de Fazenda. No caso, como eu falei, eu não tenho cadastro ainda no Nota Legal, mas caso eu queira fazer, eu posso fazer, e aí compras que eu tenha feito anteriormente a esse período, eu consigo créditos delas? Consegue sim, Guilherme. O crédito Nota Legal vale por 2 anos. Então, compras que você tenha feito no seu CPF nesse período geraram créditos e aí, mesmo você se cadastrando hoje, você pode ter um saldo lá e pode utilizá-lo. Para ter uma ideia, 800 mil consumidores não têm cadastro no Nota Legal, mas têm créditos acima de R$25. Se eles se cadastrarem, se tiverem imóvel ou veículo, eles podem utilizar esse crédito até o prazo final, que é dia 31. Ponto importante, a gente fala aqui de PVA e de IPTU, mas e no caso da pessoa que não fizer essa indicação, ela vai perder o saldo que ela tem? Como é que vai ficar? Não, ela não perde o saldo. O saldo tem validade de 2 anos. Em junho, abre o período de indicação para conta corrente ou poupança. E aí, tanto quem fez a indicação agora, se ainda tiver um resquício, aí pode fazer a indicação em junho, como quem não fez pode indicar também. A diferença é que em junho o consumidor não pode ter débito nenhum com a Fazenda. Agora o consumidor pode ter débito, pode inclusive abater o IPTU e IPVA de exercícios anteriores. Márcio, muito obrigado pelas informações. Pronto, fica aí o recado, né? Caso o consumidor tenha algum débito com a Fazenda, já é bom fazer logo essa indicação agora para não sofrer nenhum prejuízo. E quem não tem cadastro, se cadastra lá para ver se tem algum saldo. Eu vou acessar daqui a pouco, notalegal.df.gov.br. Eu vou dizer que eu faço como você, Guilherme. Coloco tudo no CPF do meu marido, aí ele coloca lá as indicações de desconto. Mas fica aí a dica, termina dia 31, né? Obrigada, Guilherme. E quem mora ou circula aqui pelo Plano Piloto sabe que até dá para fazer muita coisa a pé. Ir nas comerciais, caminhar pelas quadras, mas na hora de atravessar o eixão. Bom, começou uma pesquisa do GDF, UNB e a Associação Andar a Pé para saber: o plano é um lugar ideal para se andar a pé? Bruno Vieira. A pesquisa está sendo feita pela Central de Atendimento 156 e pelo WhatsApp. Vai durar cerca de 2 meses, vão até o dia 17 de março. O IPE, Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal, espera ouvir 3.000 pessoas que moram e circulam aqui pelo Plano Piloto e quer saber quais são os pontos positivos e negativos, principalmente quando precisam passar pelo eixão. Além dos problemas do dia a dia, a pesquisa quer saber também até que ponto o eixão do lazer é um incentivo para essa população. E para que tudo isso? Para saber como estimular as pessoas a andarem a pé, pelo menos aqui nessa região. O que te incentiva a passar por essas passagens subterrâneas aqui do Plano Piloto? Segurança por causa do trânsito aí em cima, não dá para atravessar aí sem ser pela passagem aqui. Aqui eu me sinto mais seguro descendo por aqui, porque tem gente que se arrisca passando por cima aqui, né, do eixão e tal. Como eu tenho que pegar o ônibus ali no eixinho, então eu me sinto mais confortável andando por aqui. E facilita o acesso às paradas, né? Muito mais fácil. E mais rápido também. Fica muito difícil porque corre risco de acidente, né? A gente tem que esperar vários carros passarem. Se não tem uma faixa de pedestre, a gente tem que ir correndo risco também de passar aqui embaixo também. É um perigo. A Polícia Federal no Amazonas concluiu que Rubens Vilar Coelho, conhecido como Colômbia, foi o mandante dos assassinatos do indigenista brasileiro Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips. Ele também é acusado de pesca ilegal e tráfico de drogas. A Superintendência da Polícia Federal do Amazonas afirmou que as investigações chegaram ao fim, além de Amarildo da Costa, Jefferson Lima e Ozeneide Oliveira, que são acusados de executar o crime. Edivaldo da Costa Oliveira, irmão de Amarildo, foi indiciado por fornecer a espingarda de calibre 16 usada para o assassinato. Segundo a Polícia Federal, Rubens Vilar Coelho, o Colômbia, foi o mandante do crime. Colômbia está preso desde dezembro do ano passado. No mês de outubro, ele havia sido solto após pagar uma fiança de R$15 mil, mas teve a prisão decretada novamente por descumprir medidas cautelares. A polícia descobriu que, além de fornecer as munições usadas nos assassinatos, Colômbia conversou com os executores horas antes do crime. Nós temos provado que ele fornecia embarcações para a realização da pesca ilegal, que era muito combatida por Bruno,
Nós temos o Colômbia, ele aparece efetuando o pagamento inicial do advogado de defesa do Amarildo. Bruno Pereira e Dom Phillips foram assassinados em junho do ano passado, após uma expedição ao Vale do Javari, terra indígena no interior do Amazonas. Depois de atingidos com disparos de arma de fogo, eles tiveram os corpos queimados e enterrados. De acordo com a Polícia Federal, as denúncias dos dois contra a pesca ilegal no Vale do Javari foram a motivação do crime. Amarildo, Jefferson e Ozenei já foram conduzidos para presídios de segurança máxima, mas Edivan, irmão de Amarildo, apontado como fornecedor da arma, deve permanecer solto. A nossa legislação, e pelo entendimento dos tribunais superiores, não tem como a gente prender, não temos elementos para pedir a prisão temporária ou preventiva dele nesse momento. O assassinato de Moise Kabagambi em um quiosque do Rio de Janeiro completa 1 ano nesta terça-feira, ainda sem previsão de quando os acusados do crime irão a julgamento. O Ministério da Justiça e Segurança Pública lançou um programa de assistência aos refugiados como uma homenagem ao jovem congolês. Um símbolo para os 60 mil refugiados que vivem no Brasil. Moise presente. Há 10 anos, Moise Kabagambi e a família vieram para o Brasil como refugiados políticos, em busca de proteção contra a guerra civil no Congo. O sonho de uma vida melhor terminou em 24 de janeiro de 2022, quando Moise foi brutalmente assassinado em um quiosque na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. As agressões registradas por câmeras de segurança aconteceram após o congolês cobrar 2 diárias de trabalho que estavam atrasadas. 3 homens que aparecem nas imagens foram presos e denunciados pelo Ministério Público por homicídio triplamente qualificado por terem dominado, amarrado e espancado o jovem de 24 anos até a morte. O quiosque onde o crime aconteceu está fechado há 1 ano. Ainda não há uma definição sobre o que será feito com o espaço. Da mesma forma, a incerteza acompanha a família de Moise Kabagambi, que vive a expectativa de saber quando os acusados da morte do jovem congolês serão julgados. Nesta segunda-feira, o Ministério da Justiça lançou um programa para acelerar as políticas de assistência aos refugiados. Uma das medidas é a criação do Observatório Moise Kabagambi para a violência contra os imigrantes. A ideia de lançar um programa focado em políticas de atenção ao refúgio para a população afrodescendente é saber que está ali grandes desafios estruturais da sociedade brasileira. A mãe de Moise se emocionou. Se essa iniciativa estava antes, eu acreditar o Moisés está vivo. Ele costuma para trabalhar bem pequeno, porque meu trabalho não consegui com a gente tudo em casa. É muito a dor. Agora, 1h15, nós vamos voltar a falar sobre o caso da chacina de uma família inteira que aconteceu aqui no Distrito Federal. O repórter Maicon Leão está lá no local onde mais 3 corpos foram encontrados na noite de ontem. E eles podem ser das 3 vítimas desse caso que ainda estavam desaparecidas. Maicon, boa tarde mais uma vez. Os bombeiros tiveram bastante trabalho para conseguir retirar esses corpos dessa fossa aí que está do seu lado, né? Boa tarde. Oi, Vitória. Boa tarde novamente para você, para todo mundo ligado no SBT Brasília, primeira edição. Sim, para chegar aqui, o acesso não é complicado. Eu vou pedir para o Rogério Silva dar um giro. O que tinha mesmo, Vitória, era esse mato aqui, o capim na frente, mas que com o passar das viaturas ele foi ficando mais baixo, então o acesso ele é tranquilo. Só porque o problema é a forma como esses corpos estavam exatamente nesse local aqui. A gente está falando de uma fossa séptica que tem mais ou menos pouco mais de 1 metro de largura, cerca de 3, 4 de profundidade. E esses corpos, Vitória, eles estavam jogados aqui dentro e depois tinha terra por cima, não estava limpo igual a gente vê agora nas imagens do Rogério Silva, só essas manilhas e os corpos simplesmente jogados aqui dentro. Toda essa terra que a gente vê aqui do lado de fora, inclusive com esse pó branco que é o cal, tudo isso estava dentro desse buraco da fossa e foi usado para tentar esconder esses 3 corpos. Como a gente disse, todo mundo ainda trabalha com essa hipótese de que sejam sim o Tiago, a Cláudia e a Ana Beatriz, que são as 3 pessoas que ainda estavam desaparecidas, que ainda não tinham sido identificadas de forma oficial, até porque a gente ainda tem segue aguardando
o laudo do Instituto Médico de Minas Gerais para confirmar se aquelas duas mulheres se aqueles dois corpos que foram localizados no carro na estrada de Unai, que segundo o Instituto Médico Legal de Minas pertence a duas mulheres, se seria realmente a Gabriela e a Renata. Mas pode ser também, Vitória, por isso que é importante aguardar o exame de DNA, que esses dois corpos encontrados aqui por essas que são de mulheres, segundo a Polícia Civil, seria 3 corpos adultos, de um homem, 2 mulheres, inclusive uma dessas mulheres seria ali uma adolescente, então bate com as características. Por isso a polícia acredita justamente que esses 3 corpos encontrados nesta noite sejam realmente do Tiago, da Cláudia e também da Ana Beatriz. Mas somente o exame de DNA vai conseguir comprovar. A polícia conseguiu perceber também, Vitória, mesmo com esse estado de decomposição ali um pouco avançado, que esses corpos apresentavam sinais de violência. Ainda não é possível precisar, por exemplo, se essas vítimas foram trazidas para cá e mortas aqui, ou se apenas os corpos houve aí a tentativa de ocultação desses corpos nesse local. A gente chama a atenção para a área onde nós estamos, a gente olha para os lados, a gente não consegue perceber outras casas próximas, tem ali ao lado uma propriedade com plantações, inclusive agora durante o dia tinha inclusive um senhor capinando ali, mas casas a gente não percebe para nenhum dos dois lados. O que existe é justamente essa casa aqui abandonada, que a gente inclusive já mostrou, está assim há muito tempo, completamente destruída, porta, janela, não tem teto e seria um local utilizado por usuários de drogas. A gente até tem uma outra caixa d'água ali, pertence a essa mesma propriedade, provavelmente de quando tudo isso daqui funcionava, Vitória, mais casas mesmo, a gente não consegue ver na região. Então vai depender agora realmente desse laudo da perícia para comprovar o que teria provocado a morte dessas pessoas, se elas foram mortas aqui ou se foram trazidas. Olhando, Vitória, claro, a gente não é perito, esse é o trabalho que a polícia vai fazer ali junto com a perícia, mas não existiriam indícios, por exemplo, de sangue nessa região aqui. O que a gente percebe é realmente só a terra que estava lá dentro, revirada pela polícia. Esses ferimentos, a polícia vai apontar agora o que seria esses ferimentos no corpo, por exemplo, o exame da perícia, ela consegue apontar mesmo com estado de decomposição. A expectativa, Vitória, é que para hoje deve ser liberado o corpo do Marcos Antônio e a expectativa também que o laudo do Instituto Médico Legal de Minas saia hoje, Vitória. Obrigada, Michael. A Polícia Rodoviária Federal precisou escoltar uma mulher que estava em trabalho de parto dentro de um carro na BR-060. Guilherme Glória tem os detalhes. Guilherme, boa tarde mais uma vez. Parece que a mãe e o bebê estão bem depois desse susto, né? E que susto! Felizmente estão bem, viu? Susto grande. Os policiais estavam lá no posto, né? Na DF-060, e aí eles foram abordados pelo motorista, o pai das crianças, que chegou lá dizendo: olha, minha esposa está em trabalho de parto, a gente está se dirigindo para o hospital e eu gostaria da escolta de vocês. Como a mulher estava em trabalho de parto, o que o homem queria? Que a PRF pudesse escoltá-lo para que ele pudesse dirigir aí com um pouco mais de velocidade, ultrapassar um semáforo aí com segurança. Então ele precisava desse apoio. A PRF prontamente atendeu esse pedido e fez a escolta. Só que o bebê estava um pouco apressado e não esperou chegar até a maternidade e nasceu no caminho. Então essa criança, ela pode dizer futuramente, quando perguntarem onde ela nasceu, que ela nasceu no quilômetro 13 da BR-060. A PRF não informou, divulgou algumas imagens, né, mas não informou o sexo da criança, mas trouxe a informação principal e mais importante. Mãe e bebê passaram bem e chegaram com ótimo estado de saúde até a unidade hospitalar, onde ficaram sob os cuidados da equipe médica. Então esse parto correu tudo bem, momento fofura, né, para o trabalho dos policiais, que é um trabalho de muita ação, de muita dificuldade. Eles tiveram esse momento aí prazeroso. Essa nasceu no quilômetro 13, foi boa, Guilherme. Bom, que bom, né? Mãe e filho estão bem, graças a Deus deu tudo certo. Valeu, Guilherme, pelas informações. Agora eu tenho um recado para você. É hora de começar a escrever a sua história de sucesso. Uma das tragédias mais marcantes do Brasil está prestes a completar 10 anos. A cobertura do incêndio na Boate Kiss é tema da nova série de documentários feita pelo jornalismo do SBT.
acreditando no que estava acontecendo. Era uma coisa muito estranha, eu não sei explicar o sentimento. Eu estava impactada com o que eu estava ouvindo, assim. Nós fomos uma das primeiras equipes de televisão a entrar na cidade. A gente não conseguia entender o que estava acontecendo. Era algo assim muito fora da normalidade. Eu fiquei quase 2 semanas em Santa Maria depois do dia da tragédia participando da cobertura. E a primeira cena que eu vi quando cheguei em Santa Maria foi um congestionamento de carro fúnebre. Entrando no cemitério da cidade, fica um deles na entrada assim, de Santa Maria. Aquilo foi um choque. Eu me deparei com uma das piores coisas que eu já vi na minha vida, que era uma pessoa com uma prancheta, que era da prefeitura, e ela lia os nomes das pessoas que tinham morrido. E aí tinha uma fila de mães. Uma fila de mães, era muita gente, muita gente, muita gente. Aí falava, João da Silva. Aí a mãe desmaiava. Falei, que? Desmaiava, horrível. Juan Bolzão Martins, Michele Pereira dos Santos, Franciele Silva, Lucas Calduro Pirransone. Essa moça é sua filha, né? Essa é a Angélica, então. Está indo para Porto Alegre? Como eu estava falando, está sendo removida então para o Hospital de Clínicas em Porto Alegre, né? Onde tem uma equipe médica especializada e ali também equipamentos maiores, né? Então a gente está na expectativa, assim. A gente vai dando a volta por cima, tentando, vai reconstruindo a vida porque é difícil. Acho que essa foto simboliza um pouco, sabe, do que foi aquele momento. Simboliza um pouco dos heróis anônimos dessa tragédia, que assim como o Ezequiel, teve muita gente que conseguiu uma força do além para conseguir ajudar. Se descobriu que ele salvou 15, 20 pessoas, né, de dentro da boate. E nessa imagem ele aparece em meio a todo aquele incêndio, todo aquele caos, carregando um menino desfalecido nos braços. Uma energia assim, uma adrenalina, uma vontade de ajudar, sabe, que não tem explicação. Eu não senti em momento nenhum fraqueza no corpo. Eu não sou assassino! Eu não sou. Foi muito duro olhar para aquelas famílias, porque elas estavam naquele momento também se sentindo sozinhas. Sempre se acreditou na sorte! Passa a tua dor pra mim! Passa a tua dor pra mim! Querem me prender, me prendam, eu tô cansado, cara. Declaro condenados os réus Elissandro, Mauro, Marcelo e Luciano. Com a anulação do júri, a Justiça mandou soltar os 4 réus. Um novo julgamento deverá ocorrer, mas ainda não há data. Agora, mudando de assunto, você está aí fazendo uma verdadeira via sacra para pesquisar e comprar os materiais escolares para o seu filho para a volta às aulas? Tem de pesquisar mesmo e para te ajudar a gente tem algumas dicas. Tem orientação do Procon e tem mãe criativa para deixar o filho feliz com as compras. Para as crianças, antes da volta às aulas, comprar material escolar é um evento à parte, rodeado de expectativas. Eu amo. A minha mãe falou, vamos comprar só o que tá na lista. Fazer algumas coisinhas a mais. A lista é grande e varia de escola para escola, mas alguns itens são comuns. Lápis de escrever ou de colorir, cadernos, livros, estojo ou então uma mochila nova. Para os adultos, a compra pode virar uma dor de cabeça e o motivo está na hora de pagar. Caderno, caneta, livros, então, nossa, tá um absurdo. E eu tento ver uma outra marca, falar assim, não, vamos pesquisar em outro lugar. E a percepção dos pais está certa. Segundo o Sindicato das Papelarias do Distrito Federal, os materiais escolares ficaram 10% mais caros para este ano, depois do lançamento das novas coleções que enchem as prateleiras.
e para agradar os filhos, comprando os produtos que eles querem. Sem desagradar o bolso, cada um tem uma alternativa diferente. Geralmente a gente conversa e aí ela vai mostrando as fotos que ela quer e eu vou atrás de réplica. Se eu não conseguir nenhuma réplica com preço melhor, a gente joga pro ano que vem. A Tarsila montou uma tática tão boa para produzir os materiais escolares dos filhos. São 10 cadernos neste ano com um tema diferente. E tudo é feito de um jeito bem simples, a personalização. Queria economizar, né, e deixar os cadernos dele com a cara dele, né. Entrei na internet, pesquisei as imagens assim que eu achei legais para botar assim na capa. E aí fui na papelaria e imprimi em papel fotográfico mesmo, adesivo. E aí eu só colo e depois ponho em contato. É uma economia assim enorme, muito boa mesmo para o nosso bolso. Já para os lojistas, é preciso se programar bem antes para garantir o estoque dos materiais. Eu começo a me programar em abril, maio do ano anterior, entendeu? Para ter um preço melhor e mais competitivo no mercado. E como a correria nas papelarias é grande, o Procon dá dicas. Os pais não precisam comprar itens que, mesmo estando na lista enviada pelas escolas, não sejam obrigatórios. As escolas não podem cobrar dos pais e responsáveis aquele material de uso coletivo, né, como material de expediente, material de escritório, até mesmo material de higiene. Também não pode cobrar dos pais responsáveis qualquer taxa adicional a título de material escolar. As escolas também não podem indicar determinada marca ou até mesmo estabelecimento a ser adquirido aquele material escolar, a não ser em se tratando de uniforme ou até mesmo aquele material, então, produzido pela própria escola, que ela utilize ali durante o seu ano letivo. Fica a dica. E você já tem programação para mais tarde? Hoje é dia de O Voo, filme estrelado por Denzel Washington no Cine Espetacular. Senhoras e senhores, abertem os cintos de segurança. Whip, um excelente piloto comercial, tem sérios problemas com drogas e álcool. Num dia de rotina, ele encara uma pane e opera de forma inacreditável uma aterrissagem, salvando centenas de vidas. Embora aclamado como herói pela imprensa, quando as investigações avançam, o passado de Whip se torna alvo de todos os questionamentos. Então não perca O Voo, hoje 11h15 da noite no Cine Espetacular. E o SBT Brasília primeira edição termina aqui. Obrigada pela audiência. Fique agora com o SBT Esportes Brasília. Tchau, até amanhã.